Olá, turma, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Nivaldo e vou dar continuidade ao assunto que estamos discutindo e estudando sobre o calor, né? E vocês já estudaram bem isso com os professores Adelmo, professor Richard, e agora vamos dar continuidade sobre essas questões e na aula de hoje iremos falar especificamente sobre o calor e a dilatação dos corpos, o gelo e a vida e a transmissão de calor, tá certo? Então vamos começar falando sobre o calor e a dilatação dos corpos. Então, quando falamos de dilatação dos corpos, estamos falando do aumento do volume que esses corpos podem apresentar, influenciados pelo aumento da temperatura. Então, em definição, o aumento da temperatura provoca uma elevação nas dimensões do corpo, né? Esse fenômeno é chamado de dilatação térmica e acontece tanto em sólidos quanto líquidos e também em gases. Então, a maioria dos corpos dilata-se, né? Ou seja, aumenta seu volume quando sua temperatura aumenta. Isso acontece porque quando a temperatura se eleva, ou seja, quando ela aumenta, as partículas elas vão se mover mais rapidamente e vão se afastar mais uma das outras. Consequentemente, o volume do corpo aumenta, ou seja, ele se dilata. Já quando a temperatura diminui, ocorre o inverso e o corpo contrai. Então, nessas imagens que vocês estão observando aí, temos essa primeira aqui do lado esquerdo, as partículas de um sólido em temperatura mais baixa. E nessa imagem do lado direito, tem partículas de um sólido em temperatura mais alta. Então, qual a diferença entre elas? Quando a temperatura ela se eleva, ou seja, quando a temperatura aumenta, observe que essas partículas elas se afastam mais uma das outras, né? Esse afastamento permite um aumento do seu volume, né? Ou seja, o corpo ele se dilata conforme aumenta a sua temperatura. Já quando a temperatura está mais baixa, essas partículas elas estão bem mais próximas uma das outras, ou seja, o corpo ele se contrai quando há uma diminuição da temperatura. Além disso, é importante dizermos que cada material vai apresentar um coeficiente de dilatação diferente. Então, vocês podem observar aí nessa imagem, né, a imagem que representa espaço entre trilhos em uma estrada de ferro. Então, em algumas pontes, viadutos ou trilhos de ferrovias, podemos encontrar um espaço livre, como vocês podem observar aqui nessa imagem, que é a junção de expansão entre as peças para permitir a dilatação desses materiais e evitar deformações. Eis a importância da dilatação dos corpos, né, influenciada pelo calor. Então, esse espaço que é deixado nesses trilhos é para quando, com o aumento da temperatura, não ocorra nenhuma deformação no trilho, né? Então, já é uma estratégia deixar esses espaços. Muito interessante. E falando de dilatação dos gases, né, vocês podem observar aí nessa imagem, né, um balão de festa, né, que submetido a uma temperatura inicialmente abaixo de 0 graus Celsius. E depois que esse balão, quando ele está nessa temperatura abaixo de 0 graus, ele está bem murcho, né, como vocês podem observar, né? Então, depois que ele é retirado dessa baixa temperatura e colocado na temperatura ambiente, esse balão ele começa a expandir suas paredes e aumentar o seu volume. Então, o que quer dizer isso? O que nos fornece de informação? No balão de festa em temperatura baixa, as partículas dos gases do ar movimentam-se com menor energia, tá certo? Então, à medida que essa temperatura ela começa a se elevar, as partículas elas passam a se movimentar com mais energia e com maior velocidade. Dessa forma, o que é que vai acontecer? Vão começar a exercer maior pressão sobre a parede interna do balão, que vai resultar no aumento do seu volume. Eis a explicação: quando aumenta-se a temperatura, aumenta o volume também dos gases, refletido e representado, nesse caso, por meio de um balão de festa. E falando agora do gelo e a vida nas regiões geladas, vocês já devem ter visto isso em algum momento, em filme, em reportagem, desenho animado, enfim, que o gelo, né, em regiões muito frias, fica essa camada de gelo, né, sobre os lagos, sobre os rios, né, oceanos, enfim. Então, nessa parte, isso nos fornece o que de informação?
O gelo, por ele ser menos denso que a água líquida, né, ele forma uma camada na superfície, tá certo? Permitindo que a água que está embaixo permaneça a uma temperatura maior, tá certo? Esse fenômeno permite a vida aquática nas regiões geladas. Então, e a densidade, ela é a relação da massa e o volume de um corpo. Então, como o gelo ele está flutuando, ele flutua na água líquida, sabemos que a densidade do gelo é menor do que a da água líquida, né? Então, isso é importante para manter vidas aquáticas abaixo dessa camada de gelo, né? Então, o fato da densidade do gelo ser menor do que a da água líquida entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius permite a sobrevivência de seres aquáticos em regiões muito frias. No inverno, a água da superfície de rios e lagos, em contato com o ar frio, começa a congelar. Então, essa é uma estratégia, uma forma, né, de possibilitar com que ocorra a manutenção de vidas aquáticas nessa água líquida, mesmo em regiões muito frias, porque cria-se essa camada de gelo na superfície, né, de lagos, de rios, enfim. E falando agora sobre transmissão de calor, vou falar de algumas formas que esse calor ele pode ser transmitido. Inicialmente falo para vocês sobre a condução. A transmissão de calor por condução térmica ou simplesmente por condução ocorre em geral entre os sólidos, principalmente nos condutores térmicos, ou seja, materiais que possibilitam que o calor seja transmitido de um ponto a outro com facilidade, como os metais. Então, nessa condução, há transferência de energia entre as partículas que formam o material. Ao receber energia térmica, essas partículas elas passam a vibrar mais, transmitindo essa energia, que é uma energia cinética, para as partículas próximas a elas. Então, vocês observam aí a imagem, né? Uma situação que a menina ela tem a sensação de que o piso cerâmico está mais frio que o tapete, embora ambos estejam à mesma temperatura. Como isso pode ser explicado, né? Então, o piso cerâmico, né, e o tapete estão à mesma temperatura, como eu falei, mas o piso cerâmico ele conduz melhor o calor do que o tapete. Por isso, a transferência de energia na forma de calor do pé para o piso cerâmico ocorre mais rapidamente do que do pé para o tapete. Essa perda mais rápida de calor é que faz parecer que o piso cerâmico está mais frio que o tapete. Isso acontece também, minha gente, quando tocamos ao mesmo tempo em uma maçaneta de metal e em uma porta de madeira. Nós vamos perceber que o metal conduz o calor mais rapidamente do que a madeira, dando-nos a sensação de que a maçaneta está mais fria do que a porta, mas ambos estão à mesma temperatura. É só uma questão de quem conduz calor de maneira mais rápida ou não, tá certo? Outra forma de transmissão de calor é por convecção. Então, nesse processo, a transferência de calor ocorre por meio do deslocamento de um fluido, ou seja, um líquido ou um gás. Então, aqui vocês observam nessa figura uma panela, né, com água e serragem, tá certo? Essa água está fervendo, né, sob a influência do fogo, no fogão. Então, o que vai acontecer? A camada de água em contato com o fundo da panela, ela vai receber o calor primeiramente, né, por condução, e sua temperatura ela vai aumentar. Então, com o aumento dessa temperatura dessa camada de água aqui próxima ao fogo, essa camada mais inferior, o que vai acontecer? A água ela vai se expandir e se torna menos densa, ou seja, menos pesada, que é a água de menor temperatura, ou seja, a água que está na superfície, e por isso sobe. Então, a água que estava embaixo, ela se tornou menos densa, ela sobe, e a água da parte de cima, menos aquecida, ela desce e ocupa o lugar da água que subiu, tá certo? É assim que ocorre nessa forma de transmissão de calor, conhecida por convecção. Então, conforme esse processo ele vai se repetir, tá certo? E a água fica circulando pela panela, com a porção mais quente subindo e a porção menos aquecida descendo. É o que chamamos de correntes de convecção, que fazem com que toda a água da panela seja aquecida. É dessa forma que acontece. Essa forma de transmissão de calor por convecção acontece também, né? É importante também para praticantes de asa delta e também em muitas aves, né? Então, os ventos, eles tendem
eles também surgem, né, por causa de diferenças de temperatura de um local para o outro, o que provoca correntes de convecção na atmosfera. Então, as correntes de ar quente em ascensão fazem com que os praticantes de asa delta eles subam em certos momentos do voo. Aves de grande porte, como águias e urubus, também abrem as asas e aproveitam as correntes de convecção ascendente para planar, tá certo? E outra forma de transmissão de calor é por meio da irradiação, tá certo? Então, a luz, antes de tudo, é importante dizer que ela é o tipo de radiação eletromagnética ou onda eletromagnética. A radiação eletromagnética ela não precisa de um meio material para se propagar, isto é, ela é capaz de se propagar também pelo vácuo. Então, a radiação infravermelha, os raios infravermelhos, é uma radiação que não pode ser percebida por nossos olhos, mas que é sentida em nossa pele como calor, quando nos expomos ao sol ou quando aproximamos a mão de uma lâmpada, por exemplo. Muitos animais, como é o caso dos camaleões, precisam se aquecer ao sol para controlar a temperatura de seu corpo, como vocês podem observar aí na imagem. Em outras palavras, a transmissão de calor por radiação é aquela que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Então, vocês observam essa irradiação, ela também é conhecida por radiação térmica ou simplesmente irradiação ou radiação, tá certo? Em regiões quentes, em regiões desérticas e muito ensolaradas, o que é que vai acontecer? É muito comum observarmos as pessoas usarem roupas claras, roupas brancas, geralmente, que cubram grande parte do corpo. Isso é importante porque essas roupas elas refletem melhor a luz solar, absorvendo pouca radiação e dando um maior conforto térmico. Então, um objeto branco ele reflete bastante luz e bastante infravermelho, absorvendo pouca radiação. Com roupas escuras acontece o inverso, né? Portanto, roupas brancas ou claras absorvem menos luz e raios infravermelhos que roupas escuras. Então, por isso que muitas vezes quando vestimos uma camisa preta, por exemplo, e saímos em dias muito ensolarados, a tendência é que temos a sensação de nosso corpo estar aquecendo bastante, porque absorve grande radiação. E falar um pouco sobre os isolantes térmicos, né, que já foi falado na aula anterior, mas vamos reforçar. Então, há materiais como os metais, por exemplo, que são bons condutores de calor e outros que não conduzem bem o calor, como é o caso da madeira, a lã, os plásticos, as borrachas, o vidro, o ar, o papel e o gelo. Então, quando for, por exemplo, uma panela, né, feita de metal, ela vai aquecer muito rápida. Já o cabo, geralmente, ele é feito de madeira ou de um material plástico, que não vai aquecer tão rapidamente. Por isso que isso nos permite com que conseguimos segurar a panela através desse cabo, né, e esse cabo não vai estar quente ou com uma temperatura menor quando comparada ao metal que compõe a panela, né? Então, o metal é um bom condutor de calor, diferente da madeira, do plástico, por exemplo. E ainda sobre isolantes térmicos, a lã, né, e outros tecidos são ideais para o inverno, porque dificulta a transferência de calor do nosso corpo para o ambiente. E isso ajuda a nos manter, né, aquecidos do frio, né? Então, vocês observam aí uma criança vestindo roupa de lã, né? É uma forma de isolar, essa meio isolante, né? E também é importante dizer que o ar é um exemplo de isolante térmico. No frio, algumas aves elas eriçam suas penas, como vocês podem observar aí esse papagaio de peito roxo. E isso ajuda esse comportamento a reter uma camada maior de ar próxima à pele, diminuindo a perda de calor para o ambiente, tá certo? E a falar agora sobre algumas curiosidades, né? Como funcionam alguns materiais muito utilizados. Por exemplo, a garrafa térmica, né? Que elas permitem conservar a temperatura de bebidas, tanto frias quanto quentes. Então, por um bom tempo, né? Essas garrafas, elas contêm geralmente uma ampola de vidro, né? Essa ampola de vidro no seu interior, de paredes duplas, como vocês podem observar aqui, né? E no interior, entre essas paredes, há um vácuo, né? Que na realidade é um ar rarefeito, ou seja, com poucas partículas de ar. Então, essa garrafa ela é vedada por uma tampa de plástico, né? Com espuma plástico ou cortiça,
materiais que também são usados aqui também nas suas extremidades, né? Para apoiar a garrafa na parte de baixo e dos lados internos do recipiente de plástico. Isso vai permitir com que esse vácuo existente entre essas paredes duplas vai permitir com que o líquido que esteja sendo conservado ali dentro, ele permaneça por mais tempo naquela temperatura, seja quente ou frio. Um outro material muito importante são os coletores solar, tá certo? Os solares, que são grandes painéis, como vocês podem ver, que captam as radiações do sol e as utilizam para aquecer água, como vocês observam aqui, né? A radiação solar ela passa por uma camada de vidro transparente e aquece uma superfície metálica que é pintada de preto para facilitar a absorção da radiação. Então essa camada de vidro provoca um efeito estufa, já que permite a passagem da luz e bloqueia a saída de parte da radiação infravermelha. E é dessa forma que vai funcionar. Apesar do elevado custo, é muito importante porque economiza energia elétrica, né, e não polui o ambiente e não contribui para o aquecimento global. São dessa forma que muitas casas têm optado por essa forma de material, tá certo? Os coletores solar para captar a luz do sol. E a geladeira, né, que ela é muito importante para a conservação dos alimentos, né, já que ela retira a energia térmica dos alimentos e do ar em seu interior e cede para o ambiente. No interior da geladeira há tubos por onde circula uma substância que se liquefaz e se vaporiza alternadamente, ou seja, fica passando do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa. Então a vaporização absorve o calor do interior da geladeira e a liquefação cede esse calor para o ambiente, né? Então essa geladeira vai ter alguns equipamentos, algumas peças importantes, né, que vai permitir com que possibilite, né, essa conservação dos alimentos por meio da energia térmica que é retirada desse alimento, né, resfriando-os e cedendo esse calor para o ambiente. E vai ter alguns componentes que vão permitir isso, tá certo? É isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vejam e façam um exercício proposto sobre essa aula e qualquer dúvida é só entrar em contato. Desde já, desejo bons estudos. Até nossa próxima aula.